Aí, good evening. Let's start talking about behavioral economics of global issues, of global affairs. My name is Luiz Maia. Muito bem-vindos. Quem está assistindo esse vídeo depois, mas principalmente os meus amigos aqui, Rafael, Felipe, Rayane, Bárbara, Tiago, Micaele, João Guilherme, Clara e Cláudio Carvalho. E ainda tem o Marcos, né? Que entrou e saiu rapidinho. All right, everybody. It's very good to be here. I'm very glad to be teaching this class this semester. First, because I love behavior economics. Second, because I know many of you guys know some English. And for me, it's just like insane that people will come into a university and not use all his or her assets, his talents, ended up, I don't know, they can end up losing some of his or her abilities during college. So it's very good to practice our English, and we also remember that this is not a class for specialists in English. Essa não é uma disciplina para os especialistas em inglês. Essa é uma disciplina para todos que querem praticar o seu inglês, ok? So we are all here to develop our ability to express ourselves in English, okay? That's one big part of this class. Now, we have some very interesting topics tonight. Again, I always tell you that. But before we start, I'd like to ask you if you guys want me to go over the questions in our first list of exercises. Hoje a gente estendeu um pouquinho o prazo para a primeira lista de exercícios. Hoje foi o dia da entrega final, the due date. So it was due 5 or 10 minutes before we started this class. And I wonder if you guys want me to take a look at some of the questions. Maybe I could check them very briefly and stop at those in which the majority of you did not get it right or something like that. So please raise your hand there. Press the button to raise your hand if you want me to take a look at the list of exercises. So let's make this vote here. If you think it is a good idea, se você acha que é uma boa ideia a gente dar uma olhadinha na lista de exercícios, levanta a sua mãozinha. If you think it's fine, we can move on, then let it go. All right. So I can see 5 hands up. That's good enough for me. So let's have a look at this, okay? It's going to be a very quick look because most of you got very good grades. Please confirm to me that you guys can see a page saying 18 respostas. Vocês conseguem ver uma página? All right. Thank you so much. So this is how well you did. You got like 6 people scoring 10 points, 5 people scoring 9 points, and then 2 people scoring 8, 2 people scoring 7, and just 1 or 3 people with low grades, like 5 or 6s. So let's take a look at these things here. All right. So the first question, I don't need to go over. Everyone got it right. Basically, what we have here is the definition of a cognitive bias. Okay, so no big deal. The second one, too. So here we're talking about what Kahneman and Tversky have done when they developed their theory and something like that. So 100% of you got it right. The third one, too. Here we come to the fourth one. All right, so let's have a look at this because we got like 3 people who didn't chose the right answer in this case. According to Herbert Simon's work on bounded rationality, our minds must be understood relative to the environment in which they evolved.
De acordo com o trabalho de Herbert Simon sobre racionalidade limitada, nossas mentes devem ser compreendidas tendo em vista o ambiente em que evoluímos. All right, guys, this is true, okay? This is a true statement, and you can see that because when we talk about bounded rationality, we mostly refer to the fact that we have to use our mind resources in a clever way. Nós temos que usar os recursos mentais de uma maneira inteligente, de uma maneira flexível. And so in order to do that, we have some processing power, we have some memory, short-run memory, and we have to allocate those resources in ways that we can both perform difficult tasks, but also escape the tiger, escape the lion. We have to protect our lives. We have to use resources in a smart way. And this way we developed, it was mostly to make us better chances of survival, para nos dar maior chance de sobrevivência. Nosso cérebro foi desenvolvido na savana africana, foram mais de 300 mil anos que a raça humana permaneceu por ali, portanto, a gente tem as características cerebrais que não são irracionais, mas são de uma racionalidade menos trivial, menos lógica do que a gente gostaria que fosse. All right, so here we got one statement in which many people got it wrong. So let's have a look at this. As an example of cognitive bias, the so-called confirmation bias occurs when current events are weighted more heavily than future ones, with huge impacts on savings and financial stability of individuals. Aqui, pessoal, olha só, está dizendo que o exemplo de viés cognitivo, chamado viés da confirmação, ocorre quando os eventos atuais são valorizados mais do que os eventos futuros, o que pode afetar as nossas decisões de poupança e a estabilidade financeira. Então, aqui, gente, nós estamos falando de duas coisas que são verdadeiras, só que uma não é a definição da outra. É verdade que o viés de confirmação é um exemplo de viés cognitivo. E é verdade que as pessoas tendem a valorizar mais o tempo presente e deixar o futuro para depois. Só que o nome desse viés, em que a gente deixa o futuro para depois e se preocupa mais com o presente, o nome desse viés é present bias, viés do tempo presente. Tá? Viés de confirmação é outra coisa. The confirmation bias is the one that tells us people look at reality and they are trying to identify aspects that will confirm their opinion. O viés de confirmação é esse fato que as pessoas olham para a realidade já procurando elementos que vão confirmar suas opiniões. All right? So this is a possibility that people will make mistakes because they are already choosing which aspects are more important than others, okay? I have some people with the hands up. João Guilherme e depois Clara. Okay, we will have access to these results. I tried to see here and I couldn't. Oh, really? Let me check. Yes. I thought I had already sent those to you. Let me send again. Okay. All right. Please check your email in a couple of minutes. Make sure, supposedly, you got a message there. But if you don't, please let me know later, either by WhatsApp, and I will send them to you again, okay? Okay, may I have tried it wrong Already received it. or something like that? Okay, it's okay. No problem. Sometimes we use one email account, and then we forget, we use another one. But then again, have a look, and if you have any trouble identifying it, no problem, I'm going to send it to you. Okay? All right, guys. So here's the problem is that we know viés de confirmação.
And that description is not the one associated with viés of confirmation bias, ok? Uma coisa é o viés do tempo presente, outra coisa é o viés de confirmação. All right. Let's see this one. Check the picture and indicate among the options which one best describes what is being visually represented. Verifique a imagem e indique entre as opções qual descreve melhor o que está sendo visualmente apresentado. All right, so you get the picture of someone holding his hand and look like his thoughts are like crisis, taxes, problems. So the guy is like having a hard time concentrating because he keep thinking about bad stuff. All right, so this is an example of attentional bias. What is it again? Well, sometimes our perception of reality is affected by our recurrent thoughts. If we think a lot about disease, about sickness, about poverty, about death, if you think a lot about that, there's a good chance we are going to perceive reality like that. So we have to watch for our thoughts. We have to take care of our mind. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos, porque os pensamentos que se tornam muito recorrentes, eles acabam influenciando a nossa capacidade de identificar o que é a realidade. A gente olha para a realidade e passa a ver aquilo que tem mais relação com os nossos pensamentos recorrentes. All right. The seventh one, everyone got right. Let's take a look at the eighth one. Check the picture and indicate among the options which one best describes what is being visually represented. Now here, what you got, let's have a look at the picture again. It's number 8. So the picture goes like this. All right. So what we got here, we got just one guy waiting for the bus, and you have like dozens of guys, all of them waiting for the bandwagon. So it looks like it's hard to take a stand and to have an original opinion. É difícil a gente pensar de uma maneira livre, criativa, individual. A gente tende a seguir muito o que os outros fazem, tá? E o que os outros pensam também. So what is represented here is what we call bandwagon effect, or efeito manada. É muito difícil, qualquer um de nós, por mais autoconfiante que sejamos, é muito difícil a gente não levar em conta quando a gente, não se questionar quando a gente diverge da coletividade, quando a gente tem uma opinião que é muito diferente da média. A gente se sente muito desconfortável em relação a isso, tá? Now, if you stop and think about this bandwagon effect, well, that makes sense if you live in an African savanna, right? If you live in a place where the tribal feeling, the convergence of behavior ends up being like a condition for survival. As pessoas trabalharem juntas, conviverem juntas, confirmarem umas às outras ali essa união, pode significar uma maior chance de sobrevivência para uma espécie. All right, so bandwagon effect or efeito manada. The eighth one, check the picture and indicate among the options which one best describes what is being visually represented. Check this out, guys. You see the little words, yes, 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 all over the place. But then here comes someone and finds a way to connect many yes in a very specific way so that they can say, oh, I can see the answer is clearly no. So the majority of evidence is against his or her opinion, but he finds a way to manipulate the evidence and confirm his or her opinion. So what we have here is the confirmation bias, is when we
We are not open-minded to look at reality and to accept what it shows. We want reality to confirm our opinion. So that's what we call confirmation bias. The ninth one, so here comes the lady. She wants to have some cookies, but she wonders how she's gonna look, how fit she will be in summer. So it's like today and tomorrow. It's hard to make that choice. Now I want to have this cookie, but I also want to look good when I go to the beach, right? So the name of the bias that we are talking here is present bias, viés do presente. We all struggle with this bias. Nós todos, de alguma forma, nos combatemos, nos debatemos com esses desafios. A gente quer curtir o momento, mas muitas vezes a gente não pode. A gente tem que investir para conseguir coisas boas no futuro. All right. And the last one, check the picture and indicate which one best describes what is being visually represented. Now, what we got here? We got a cartoon. So the guy is saying, we knew that already. Seems like we didn't need to do the research after all. Então, a pessoa faz uma pesquisa e essa pesquisa depois confirma aquilo que ele já sabia, ou pelo menos que ele achava que sabia. All right, so what we got here is what we call hindsight bias, viés do ponto cego. What is this again? Well, after you are fully aware of what's going on, you think it is obvious. Depois que você já está plenamente convencido do que está acontecendo, você fala, eu sabia. Some people call this bias the I knew it all along bias. Eu sabia desde o princípio. All right. After people discover something, you feel like it was easy to predict that. But when the choice was to be made, sometimes it was not that obvious, okay? So we call this hindsight, which is ponto cego, hindsight bias, all right? Okay, so this is it. Now, any questions before I stop this presentation? Okay, all right. The good thing is that most of you got very good grades, and those of you who didn't get a good grade, don't worry. Remember, we're going to have like 4 lists of those. And then we're going to drop your lowest grade and average the other 3 up, okay? So all of you are entitled to have a bad day or in one day not get a good grade, okay? It happens in all good families. To all of us, that's what I mean. Okay, so let me show you something else here. Let me first ask you a question. Did you guys have the chance to watch the videos that I posted? The ones that completed our discussion about cognitive bias? I watched the both. Good, Clara. I'm going to bring something back here because, I don't know, I think it's fascinating and it also will help us discuss a little bit more what it is to come, okay? In our class today, we're going to talk about prospect theory, which is one fascinating topic. But then again, I tell you that all the time, right? You guys know that I'm fascinated by all these topics, so but here it comes again. Let me take the class notes from week 3. Yeah, that's it. And let me show you something very quickly here that you probably saw in our last video. Let me pick it up here and share with you my screen. All right.
So here we had the discussion about cognitive biases. We talked a lot about those. We gave you so many examples. I love this one. The Dunning-Kruger thought process, or the Dunning-Kruger effect. What is this? Well, sometimes people just start learning about a subject and they feel they are, dominating the issue already. Às vezes a gente tem uma ilusão de que a gente é craque num assunto quando a gente apenas começou a entendê-lo. And when you see people who study a subject for a long time, only after a very long time they will say, you know what? Actually, now I know what's going on. But they become more humble. Quando as pessoas estudam um objeto, um assunto por muito tempo, aí sim elas começam a superar aquela tendência a reconhecer-se ignorante. Né? É como se nossa confiança no domínio de um assunto tivesse um salto irreal no início, depois a gente fosse caindo na real, e aí só quando a gente realmente é um especialista é que a gente vai se considerar especialista lá na frente. This is very interesting stuff, but that's not the point I wanted to tell you. This thing here tells you how many specialists you find in the internet about infectious disease, about COVID, about war in Ukraine. Toda hora a gente encontra na internet alguém que é especialista na guerra na Ucrânia. O sujeito nunca leu um livro, não sabe nada da história da Ucrânia, mas ele viu um documentário, metade do documentário, ou ele conversou com uma pessoa por 15 minutos, ele já acha que ele é o especialista, que ele sabe tudo o que está acontecendo por lá. All right, we see that a lot, unfortunately, as an illusion, all right? But the point I wanted to come back is this. Check this out, guys. We have like 3 cognitive biases, and all of them are related to our hard time dealing with global warming. Normalcy bias, the refusal to plan for or react to a disaster which has never happened. Então, a nossa dificuldade em planejar ou nos preparar para um desastre que nunca aconteceu. Many people will not agree that climate is changing, that our planet is getting warmer, and that will have huge consequences for our lives. It has never happened before, or at least not for a very long time, and then we can't accept that. Some of us cannot accept that. The second point, planning fallacy. Oh yeah, that we talked about a lot. We always think that we are going to have enough time to complete some tasks in the future. And we have done that for a long time. Many of us have thought, you know what? We can play with petroleum, with oil, for a few more years. Later on, we're going to fix this whole problem with pollution, plastic contamination of water. Yeah, later on we will have enough time to take care of that. So sometimes it's a fallacy, it's an illusion. And the third one is the status quo bias, the tendency to like things to stay relatively the same. All right, we don't want things to change so much. We don't want technology to change so much. We feel that we are uncomfortable when things are changing. So some people will fight against anyone who is trying to prepare the planet for what is to come, to prepare society for what it is to come. And then it's like you have an adversary who mostly cannot understand what's going on. People refuse to accept what is going on. This is not cultural, guys. We are not talking here about cultural aspects of judgment and decision making. Nós não estamos falando aqui de aspectos culturais.
do juízo e da tomada de decisões. This is not about ideology. Nós não estamos falando de ideologia. We are talking about human cognition. Esses são limites da cognição, do raciocínio humano. So we are going to have a hard time fixing this problem, and that's not only because some people refuse to accept what is going on. It's not like an ideological problem. It is too, but not only. And it's not only a cultural aspect of people's decisions. We are also talking about something that is universal. All of us have trouble dealing with situations like this. So we have some cognitive challenges on this huge global challenge. Can you guys understand what we're saying here? Nós temos uma série de desafios cognitivos que precisam ser enfrentados para a gente tratar o grande desafio da sociedade no século XXI, que é lidar com o aquecimento global. By the way, guys, I think I told you this before, but here it comes again. Now, we will not only have to mitigate global warming. Nós não vamos ter que simplesmente mitigar o aumento da temperatura. We are also going to have to adapt, because it is coming. We have already contracted, we have already established what it is to come. Então não vai bastar a gente mitigar, a gente reduzir os impactos que a gente está causando. A gente já contratou o problema e a gente vai ter que se adaptar a ele, que não tem como reverter. Então uma parte disso vai acontecer. It's not anymore a matter simply a matter of mitigation. It's gonna have to be adaptation too. All right? Okay, so this is what we're talking about. This is global issue. And we are talking about the behavioral economics of global challenges. Okay? Okay, so let me stop this presentation here because that was from our previous session. Okay? I'm going to show you now our class notes from this week. And by the way, these class notes, obviously, they are available to you in our Google Classroom. Let me just check here. I think I posted them, but I'm going to check it right now. Okay, so Classroom. Just 1 minute, please. Okay, so behavior economics, class notes, atividades, materiais. Yeah, there it is. Third set of class notes, semana 4. All right, so you guys have already access to it. And if you don't, for some reason, please let me know. I'm going to share here this presentation. Okay, let's see. Can you guys see the whole screen taken by the behavior economics of global affairs, the prospect theory? Yes. Thanks, Clara. Okay, guys, so we're going to talk about mostly about a new theory, but this theory was developed and was presented to the world in this paper published in Econometrica. Essa teoria que eu vou começar a conversar com vocês aqui hoje, ela foi apresentada ao mundo e publicada nesse número da revista Econométrica, em 1979. Econometrica is one of the most important journals in economics in the world, okay? So this is a huge deal. Here comes these two guys, Daniel Kahneman and Amos Tversky,
They are not economists, and they publish at the most prestigious, or at least one of the most prestigious journals in economics. Lá vem esses caras, que são dois psicólogos, e eles publicam um artigo em uma das revistas mais importantes, mais famosas da economia no planeta. All right, so by that, you already know how big this thing is, okay? Só por esse aspecto aí, você já sabe o quanto que esse negócio é grande. But there's a second information I have to tell you. This article, this paper, is the most cited paper in history of economics, business, and all related social sciences. Esse artigo é o artigo mais citado na história da economia, incluindo as áreas de administração, finanças e outras áreas afins. É o artigo mais citado da história na área da economia, finanças e negócios. All right, so it's gotta be like something big, right? This is something very important. Just the other day, I was talking about, I was in a seminar and people were showing me what it is wrong with the insurance, the health insurance market in Brazil. Outro dia eu estava num seminário e os caras estavam discutindo e me mostrando quais que são os grandes problemas no mercado de seguros de saúde no Brasil. And then I raised my hand and said, okay, I can see your analysis. It makes perfect sense, but I wonder if you have ever considered the same topic from a prospect theory perspective. Eu falei para o cara, olha, eu gostei muito da sua análise, é muito boa, mas eu estou aqui me perguntando se você alguma vez já pensou em fazer uma análise pela perspectiva da teoria do prospecto. And the guy was like almost confessing that he had never thought about it. Ele estava um pouco até envergonhado, assim, de dizer assim, na verdade, não, nunca pensei nisso. Come on, guys, these guys are Nobel Prize winners. Esses caras são ganhadores de prêmio Nobel. Eles escreveram o artigo mais citado da história da economia. Como é que você está trabalhando numa área em que esse artigo seria aplicável e você nunca sequer cogitou em aplicar essa teoria aqui? All right, so the other day I was like feeling bad for, I shouldn't have done that. The guy got, like in a good, not a so good spot, but then again, sometimes we have at least to make the questions, right? Okay, so let's start understanding what's going on here. So these two psychologists decided to study how people make decisions under risk. Dois psicólogos resolveram estudar como as pessoas fazem ou tomam decisões quando estão diante de risco. Oh, we got theories for that in economics. A gente tem teorias para esse tipo de situação na economia. But what this guy said is like, your theory is not good enough. And I'm going to show you not only what's wrong with your theory, but I'm give you an alternative. Ok. Então, o que esses caras fizeram? Eles falaram assim, não só a teoria econômica não é boa o suficiente, como eu vou te mostrar o que há de errado com ela, eu vou te mostrar uma teoria que é melhor. Now, come on, guys, look at me for a moment. Take a look at me. These guys were very, very ambitious, right? And very courageous, right? These guys had guts. I mean, they really did something amazing. Eles falaram assim, ó, vocês economistas não sabem o que vocês estão fazendo. Eu vou mostrar o que está de errado na teoria de vocês e vou oferecer uma melhor. Okay, so they are obviously very, very intelligent people, okay?
So the first thing is to understand, I know that some of you are not economists, so don't worry if some of the aspects here become a little fuzzy, ok? Eu sei que muitos que estão fazendo essa disciplina não são economistas. Essa disciplina é uma disciplina Global Classroom. Essa disciplina nossa aqui é sala de aula global. Então, aqui não tem apenas matriculados alunos de economia. Então, estou fazendo esse alerta. Se você não é da economia, aqui e ali, algumas coisas que eu vou apresentar não vão fazer sentido. Mas são só poucas coisas. Tá, gente? A maioria das coisas eu vou apresentar de uma maneira bem intuitiva, de modo que todo mundo possa acompanhar. Alright? Okay, so having said that, what these guys present is a critique of expected utility theory. So it is already an economics theory. And they say, we have a better model. We have a better theory. And we call that prospect theory. Ok? Então, eles fazem uma crítica à teoria que já existe e eles falam, eu tenho um modelo melhor, que se chama teoria do prospecto. All right. Right from the start, they want to draw attention to three things. Logo no início, eles chamam atenção para três coisas que não estão na mente dos economistas tradicionais. Okay, so they draw attention to three aspects who are not mostly considered by economists, okay? The first one, the certainty effect. People underweight outcomes that are merely probable in comparison with outcomes that are obtained with certainty. Let me translate that to Portuguese to see if it makes sense. É o efeito certeza. Quando a gente compara uma coisa que é 100% certa com uma coisa que é 98% certa, a gente foge de 98%. A gente não fica confortável. A gente fala, não, eu quero certeza. Eu não quero correr risco nenhum. Então, existe uma espécie de a diferença entre alguma coisa com 98% de probabilidade e uma coisa com 100% de probabilidade, é uma diferença pequena. Mas essa diferença, na mente das pessoas, é gigante. O fato de não haver risco dá um enorme conforto para a mentalidade humana. All right, so this is the first one. Second one is isolation effect. If I have 2, 3, 4 options, and all the options have one common aspect, I don't take that aspect in consideration. Se eu tenho três opções a fazer, três alternativas a escolher, e todas as três opções têm uma característica comum, eu fecho o olho para aquela característica, porque eu falo, bom, aqui não distingue, então eu nem vou levar em consideração. We can show you that this is kind of a problem. You know, when we make decisions, this may be a problem. This can lead you to make inconsistent choices. Esse tipo de efeito, ele pode levá-lo a fazer escolhas que são inconsistentes. Que alguém pode olhar e falar assim, peraí, você escolheu A quando B estava disponível e agora escolheu B quando A estava disponível. All right, so, and the third one is the overweighting of low probabilities. Okay, so let's have a look at this. As pessoas sobreestimam, superestimam eventos com probabilidade pequena. Now, this one is very easy to see, right? Why would anyone play lottery? Let me go back here, have a look at your faces. Please raise your hand, all of you who have at least once in your life thought that you were going to win the Mega Sena. Levanta a mão aí quem que pelo menos uma vez na vida fez um joguinho achando que ia ganhar na Mega Sena. Pelo menos uma vez. Felipe nunca jogou na Mega Sena? Cláudio? Não, professor. R$10 a Mega Sena. Todo mundo já jogou. All right.
Now, what are the chances that you're going to win Mega Sena? They are absolutely ridiculous. It's very, very, very small. It is so small that sometimes we cannot even comprehend how small it is. A chance de você ganhar na Mega Sena é tão pequena que algumas vezes a gente nem entende quão pequena que é. But that don't prevent us from, spending 10, 12, 15, 50 reais. Isso não impede que a gente gaste, às vezes, 10, 15, 50 reais comprando um bilhete de loteria. So, even though the probability is very, very slow, somehow our brain convinces us that, maybe it's not that small. Someone's got to win, right? I know someone who told me he knew someone who won the lottery. We elude ourselves, okay? De alguma forma a gente consegue se iludir. The same thing happens about insurance, right? If you drive a car that is like 10 years old, and you are very careful driving your car, and the car is always parked in a garage. Se você dirige um carro antigo já, de mais de 8, 10 anos de idade, você nunca tem acidentes porque você dirige muito lentamente, e você sempre sai de casa, na garagem de casa para a garagem do trabalho, a chance de você ter seu carro roubado é realmente muito, muito baixa. It doesn't matter. You want to be protected from that risk. Então, mesmo que a chance seja muito baixa, você vai lá e compra seguro. All right, so somehow this 2 or 3% chance of getting your car stolen is very scary. De alguma forma, essa probabilidade pequenininha ali de 2, 3% de você ter o seu carro roubado, ela é assustadora o suficiente para as pessoas falarem, não, eu prefiro comprar seguro. Hey, Claudio, I see your hands up there. You have a question? Sorry, Professor. No, I forgot to. Yeah, I know. Never mind. Okay, guys. So this 3 is like the first ideas. It's a way psychologists start telling economists, say, look, you have to understand that the human brain has these things, little mishaps, little tendency to errors, and we're going to just name this 3 one here. Okay, what they are talking about is cognitive biases, right? Então, cada desses aí é tipo de viés cognitivo. But at that point, the majority of economists had never heard about such terms. A grande maioria dos economistas nunca tinha ouvido falar de viés cognitivos. So they started introducing ideas so that people will actually keep reading their paper. Eles tinham que introduzir as ideias de uma maneira didática para que as pessoas não simplesmente descartassem o artigo deles. Entendessem que o cara está trazendo ali coisas que são curiosas, que podem gerar um efeito importante na vida prática das pessoas. All right. So, I know that this is not an economics class, but just so a few of us are economics, so just reminder about expected utility. So what it is this thing about? I'm going to explain that to you in Portuguese, okay? Para explicar o que é a utilidade esperada, eu vou usar português mesmo. Eu acho que aqui, se eu usar inglês, vai ficar muito difícil. Basicamente, a gente fala assim, o valor esperado de uma utilidade de uma aposta vai ser a probabilidade, a média ponderada pela probabilidade dos resultados de uma aposta. Então, vamos explicar isso em termos práticos. Se eu tenho um bilhete de loteria e tem 99% de chance que eu vou pagar o bilhete de R$10 e receber nada, e tem 1% de chance
que eu vou pagar o bilhete de R$ 10 e vou receber R$ 10.000. Tá? Então, portanto, eu vou ter um lucro de R$ 9.990. Tá? Como é que as pessoas tomam a decisão segundo a teoria da utilidade esperada? Ele fala assim, probabilidade de 1% vezes 10.000, mais a probabilidade de 99% vezes menos 10. Então, elas fazem essa conta. Fala, não, se aqui eu tiver um valor positivo, nessa média ponderada pelas probabilidades, é assim que eu vou escolher, é a maneira racional de tomar essa decisão. All right, so this was like the conventional theory. Essa era a teoria convencional. Você não precisa entender muito essa teoria não, tá, gente? Os exemplos que eu vou dar aqui são bem práticos, tá? Vamos dar uma olhada para esse. Suponha que a gente tenha assim, ó, a primeira probabilidade. Vou te dar duas opções. Deixa eu pegar o nome de uma pessoa. Vou pegar o Carlos. Deixa eu ver. Carlos não, Cláudio. O Cláudio está ali, eu vou perguntar para o Cláudio. Cláudio, o que você prefere? Eu te dar R$ 2.400 agora, fazer um Pix aqui para sua conta, pá! Te dou R$ 2.400. Pronto. Ou, o que você prefere? A alternativa é assim. Eu vou rodar uma roleta aqui, uma espécie de um sorteio. Você tem 33% de chance de receber 2.500. Você tem 66% de chance de receber 2.400. Então, você tem 99% de chance de receber igual ou mais do que aqueles 2.400. Mas você tem lá 1% de chance de receber nada. Which one do you prefer, Cláudio? Qual que você prefere, Cláudio? I prefer B, professor. Yeah, you want 2,400. Okay, I'm going to make the picks right now. End of class. Goodbye, everybody. No, I'm just kidding. Come on. Então, o Cláudio falou, eu prefiro receber R$ 2.400. Pô, com certeza. Né? Tá ali. Olha só. Numa alternativa, toma 2.400. No outro, eu falo assim, olha, vai ter um sorteio. Você tem 33% de chance de receber mais 2.500. Você tem 66% de chance de receber aqueles mesmos 2.400. Então, você tem 99% de chance de sair com aquele valor ou mais. Mas você tem 1% de chance de sair com nada. Então, quando a gente oferece essa opção para qualquer pessoa, a grande maioria das pessoas vão escolher B. The vast majority of people will choose option B. Why is that so? Well, because people like to be certain. You know, I don't want to have 2,400 reais in my hands and then lose it. I don't want to have the feeling that I just had it for a few seconds in my hands and now it is gone. So people will jump at option 2. But, so here it comes. If you do that a lot, you're going to see that 82% of the people will choose option B. So what it tells us? It tells us that the satisfaction of getting 2,400 reais with certainty is larger than the weighted sum of the other options. A utilidade de receber R$ 2.400 é maior do que a chance de ter 33, a sua satisfação é maior do que 1/3 vezes a utilidade de receber 2.500, 2/3 vezes a utilidade de receber 2.400. So if you just make these calculations here, you're going to see that 0.34% of receiving 2,400 is larger than 0.33% the utility of receiving 2,500. So I just moved this guy here to the other side. Só movo esse terceiro termo aqui para o lado de lá. Então, aqui tem 1 multiplicando, 1 menos 0,66 dá 0,34. Então,
como 82% das pessoas escolheram B, eu sei que essa afirmativa é verdade e, portanto, eu sei que a probabilidade de receber R$ 2.400, com 34% de chance, é maior do que a probabilidade de receber receber R$ 2.500 com 33% de chance. Mas, se eu fizer essa pergunta para as pessoas, eu vou fazer a pergunta de novo para o Cláudio. Cláudio, o que você prefere? R$ 2.500 com probabilidade de 33% e zero com probabilidade de 67%, ou você prefere uma probabilidade um pouquinho maior, de 34%, só que recebendo R$ 2.400, e uma probabilidade um pouquinho menor de ficar sem nada? O que você prefere? R$ 2.500 com probabilidade de 33%, ou você abre mão de R$ 100 para ter uma probabilidade um pouquinho maior? C ou D, Cláudio? Professor, in this case, I would prefer C. Okay. So what you see, it's not only you. 83% of the people pick letter C. But notice, we can write this down. What we're saying is that 0.34% the satisfaction of 2,500 is less than 0.33% the utility of 2,500. But in the previous slide, what we saw is just the opposite. 0.34% the utility of 2,500 is larger than 0.33% the utility of 2,500. Quer dizer, as pessoas que escolheram B na primeira hipótese deveriam ter escolhido D na segunda. No entanto, a grande maioria escolhe B, e na hora que tem a hipótese C, a proposta C e D, a grande maioria escolhe C. Quer dizer, as escolhas não são consistentes. Esse aumento de probabilidade aqui, ó, de 1%, não convence as pessoas a abrirem mão de R$ 100 no seu prêmio. Então, o que você percebe é que a maneira como as opções são apresentadas afetam a decisão. A escolha é a mesma, mas a maneira como a escolha é representada afeta a sua decisão. Pode falar, Cláudio. Professor, in the both case, the A and C, if you choose, in the long run, you get a bigger revenue. Exactly. Yeah. Yeah. I mean, if you were to choose, like, let's say that it's a repeated game. Se você falasse assim, gente, olha aqui, esse jogo vai ser repetido. Você pode escolher quantas vezes você quiser, todo dia eu venho aqui e eu ofereço as mesmas opções. Então você poderia falar assim, não, tem uma dessas opções que me dá mais dinheiro, depois de testar 1.000 vezes. Mas se eu te ofereço isso como sendo take it or leave it, se eu te falo assim, é uma vez, você só tem uma chance, você tem que escolher, as pessoas vão escolher dessa forma. Então deixa eu explicar o que aconteceu aqui. A escolha entre C e D, ela é matematicamente idêntica à escolha entre A e B. E, no entanto, no primeiro caso, da maneira como foi apresentada, a gente prefere o lado direito. No segundo caso, pela maneira que foi apresentada, a gente prefere o lado esquerdo. É como se eu oferecesse para você assim. Você me paga R$ 1.000 por esse celular? Aí o cara fala assim, eu pago. Eu falo assim, você me paga R$ 1.000 por esse celular? Você fala, não pago não. Ou então eu falo assim, para que você acha que esse celular vale R$ 1.000? Aí o cara fala assim, acho que vale. Aí eu faço assim, pronto, e agora? Você acha que ele vale R$ 1.000? O cara fala, não, acho que não. É o mesmo celular. Mas da maneira como eu apresento, você vai tomar uma decisão distinta. Alright, so this is not something that economists were willing to accept immediately.
isso não era algo que os economistas estavam dispostos a aceitar imediatamente. So they said, okay, so you found out some irregularity, some exception. A maioria dos economistas olharam para isso e falaram assim, tá certo, Kahneman, você achou aí uma exceção. Você achou aí uma curiosidade da mente humana, uma besteirinha que às vezes acontece. But then, Kahneman Tversky said, I'm going to show you how often these things are present in our daily life. Ele falou assim, não. Você está achando que eu achei uma curiosidade? Eu vou te mostrar dezenas, centenas de circunstâncias em que esse negócio afeta a tomada de decisão. So, this is a crucial point. People initially look at this and they say, oh, this is a curiosity. This is an anomaly. This is an exception. A maioria das pessoas que veem esse exemplo falam assim, isso é uma curiosidade, isso é uma anomalia ali, uma exceção. But then these guys come and say, I'm going to show you again and again and again and again how many times people make wrong decisions. I'm going to show you how often these things are present in people's lives. Eu vou te mostrar com dezenas de maneiras, de exemplos diferentes, como que você faz decisões inconsistentes. Depois eu vou te mostrar um enorme conjunto de momentos da vida em que você comete esse tipo de erro. Alright, so this is not a curiosity. This is not something that people can consider an anomaly or an exception. This is, we have a flawed theory. O que esses caras mostraram é falar assim, vocês têm uma teoria falha. A teoria de vocês não explica o comportamento. É como se você falasse, não, a realidade não está batendo com a minha teoria, então joga a realidade fora. Faz o menor sentido, isso aqui não é ciência. Se a realidade não bate com a sua teoria, você joga a teoria fora. But economists were not ready to accept that immediately. So you had to have someone very smart, very organized, with very good arguments to reach out at the top and say, if you are as good economists as you think you are, you're going to publish my paper. Então esses caras falaram assim, se vocês aí em cima, no topo dos economistas do mundo, se vocês forem tão bons economistas como vocês acham que vocês são, vocês vão publicar o meu artigo. Que eu vou te mostrar por A, mais B, mais C, mais D, mais E, mais F, mais Z. Como que a sua teoria está errada e como que a minha é melhor. So it was an amazing moment. It's like someone never expected that two psychologists would have such a huge impact in the profession. Ninguém nunca imaginou que dois psicólogos teriam um impacto tão profundo sobre a teoria econômica. Guys, this is science. This is like when you find out about gravity. This is something like Einstein, when he explains relativity theory. O que a gente está vendo aqui é um momento desses emblemáticos, paradigmáticos da ciência. Quando alguém vira e fala assim, a sua base para tomada de decisão na economia está errada. Um grande pedaço da teoria econômica está errado, está falho e não explica o comportamento humano. So this was huge, okay? So far, so good? All right. So let me show you a little bit more about these things. I have just a few more minutes, but here we go again. So pay attention, please. What would your response be if one day you were teaching economics and one smart student presented this example to criticize your theory? Então, suponha que você fosse um professor na sala de aula
E você está ensinando a teoria convencional, a teoria da utilidade esperada. Agora, suponha que um aluno lá, sabidinho, fala assim, professor, vou fazer um joguinho com o senhor para mostrar que sua teoria está errada. E propusesse esse joguinho. Você acha que esse aluno teria convencido o professor? Não. No. People are not willing to concede. People are not willing to give up their theories. People will just tell you that this is a curiosity. So, in order to get this paper published, these two guys had to be very, very, very persuasive, very compelling arguments. Now, think about this for a while. How hard it is to accept innovation. Como é que é difícil lidar com a inovação? Quando alguém chega e fala assim, eu não quero mais comprar carro. Mas como assim? Não, não vou mais comprar carro. Como assim? Não, a partir de agora eu só quero alugar carro. Mas isso não faz sentido, você não quer ter seu próprio carro, tirar foto com ele, está disponível a hora que você quiser. Você fala assim, não faz o menor sentido. Eu agora quero só alugar carro. Eu quero fazer um contrato em que cada dia da semana eu posso sair com um carro de cor diferente. Eu quero, na hora que o carro começar a ficar ruim, entregar para alguém que vai fazer completa a reciclagem do carro. Eu não vou precisar vender para um ferro velho, alguma coisa assim. Now, this is innovation. People are not willing to concede. People are not willing to accept innovation immediately. New things have to fight their way into reality. As coisas novas têm que brigar para superar essa reação, essa barreira e se estabelecer na realidade como uma coisa nova. The same thing about prospect theory. These guys had to fight their way in order to convince people. Now, once again, I know that many of you are not economists, so don't get scared when you look at this diagram, okay? I will explain to you in very intuitive ways, ok? Então, eu sei que alguns dos colegas que estão aqui nessa sala não são economistas. Então, quando a gente vê dois diagramas desses aí, com um monte de letrinha pequenininha, parece que a gente não vai dar conta de entender. Mas eu vou explicar de uma maneira bem intuitiva, tá certo? Vamos começar com esse diagrama do lado direito aqui. Now, check this out. You have like a square box. Você tem um quadrado, né? Então, um quadrado, esse quadrado está dizendo assim, qual que é a probabilidade, aqui embaixo, probabilidade de 10%, probabilidade de 20%, probabilidade de 30%. E no eixo vertical, você também tem probabilidade de 10%, probabilidade de 20%, probabilidade de 30%. Se a gente tivesse num mundo de pessoas completamente racionais, e você dissesse para uma pessoa assim, a probabilidade de chover hoje é de 10%. A pessoa ia entender, ela sabe o que é 10%, ela ia entender 10%. Se eu dissesse para você, não, a probabilidade de chover hoje é 30%. No mundo de pessoas puramente racionais, você ia entender assim, tá, a probabilidade de chover hoje é 30%. E se eu disser para você, a probabilidade de chover hoje é 80%, você ia olhar e falar assim, tá, eu sei o que é 80%. Você ia entender 80%, tá? Esse é o mundo que os economistas viviam antes desse paper ser publicado. Agora, olha o que aconteceu com o nosso mundo, tá, gente? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Olha o que aconteceu com o nosso mundo agora. Eu viro para você e falo assim, a probabilidade de chover hoje é 10%. Aí você fala assim, eita, deixa eu buscar minha guarda-chuva. Sabe por quê? Porque eu falo 10%, você entende 20%. Aí eu falo para você assim, não, a probabilidade de chover hoje é 20%. O
cara fala, danou-se, eita, vai chover, então já vou sair de capa. Eu acho que eu nem vou sair de casa. Ele entende 25. As pessoas tendem a superestimar pequenas probabilidades. Eu falo assim, qual que é a chance de você ganhar nesse bilhete da loteria? É 0,00000000000000000000001. A pessoa fala assim, então umas 2 ou 3 pessoas no Brasil vão ganhar. Aí você olha para ela e fala assim, não, você não entendeu. Tem uma grande chance que ninguém vai ganhar. Aí a pessoa fala, não, sempre ganha. Toda hora eu vejo na TV, alguém ganha. All right, so this is the first thing. The first thing is to understand that people assume subjective probabilities. As pessoas não assumem probabilidade objetivamente. Se eu disser que alguma coisa tem 20% de chance de acontecer, você age como se eu tivesse falado 30% de chance de acontecer. And how can we know that? Well, the same way we show you before. These guys have like lots and lots of smart jokes, smart games to show people doing that. Então, esses caras não bolaram essa curva do sovaco. Eles foram fazendo pequenos joguinhos e vendo como as pessoas reagiam. Go ahead, Débora. Não, professor, foi sem querer a segunda vez. Ok. Eles descobriram que isso é natural do ser humano, assim, a gente tem essa visão sobre as probabilidades ou a gente é estimulado por algum fator externo? Qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer lugar do planeta, em qualquer cultura, vivendo um momento de tensão, no início da vida, no final da vida, gente com grana, gente sem grana, gente rica, gente pobre, todos nós temos uma tendência a superestimar probabilidades pequenas, tem uma tendência a subestimar probabilidades que sejam, embora grandes, sejam menor do que 100%. Quando eu viro para você e falo assim, olha, pode ficar tranquilo que minha chance eu vou te levar em casa, tá? Te dou carona. Pode ficar tranquilo que minha chance de sofrer um acidente é, sei lá, menos que 5%. Você olha e fala assim, eita, 5%, hein? Acho que eu não vou, não. Acho que eu vou de ônibus. Obrigado, professor. Eu não vou com você, não. People get scared with small probabilities. And at the same time, if I tell you, don't worry, Deborah, you can come with me. I'll drive you home. And the chance you're going to be there on time is going to be like 95%. And you say, no, I prefer to go by bus. Then I know exactly when I'm going to be at home. Só para dar um exemplo, tá? Então, assim, a pessoa não quer correr risco, mesmo quando a probabilidade é muito grande. Ela só entende se for 100%, ela aceita. Se for 95%, ela já fica achando, não é 100%. Qualquer coisa que eu apresente próximo de 100, mas que não é 100, as pessoas desconfiam. Falam, não é 100. Deve ter alguma pegadinha aí. And the opposite thing happens to small probabilities. I come and tell you, hey, look, have this game with me. There's a very small chance you're going to lose lots of money. Then you say, yeah. No way. There's chance. There's a small chance, but maybe it's not so small like this. So this is subjective probability, okay? Probabilidade subjetiva. But this is not only subjective probability. The fact that you have this format of the curve gives this guy the position to say, I'm not only talking about a curiosity, I'm talking about a new theory of value at risk. Eu tenho uma nova teoria do valor sob risco. E quando ele colocou essas expressões, when they put it this way, people got really impressed. Deixa eu ver se eu faço essa distinção para vocês, gente. Olha só, uma coisa é eu dizer
que quando eu falo que uma probabilidade de chover é 5%, as pessoas agem como se fosse 10%? Isso parece ser uma curiosidade. Não é isso só que eles estão fazendo. Eles estão falando que existe todo um espectro de probabilidades que vai até ali em torno de 20%, 30%, que para todas as possibilidades ali as pessoas tendem a subestimar. E que depois de um outro patamar, a grande maioria das pessoas tende a subestimar, sistematicamente. Brasileiro, chinês, meia-idade, criança, adolescente, com fome, sem fome, depois de jantar, antes de jantar. É uma regularidade do comportamento do cérebro humano. So this is a huge thing. This is psychology. But it's economic psychology. Some people call behavior economics as economic psychology. Algumas pessoas chamam economia comportamental de psicologia econômica. So we are actually studying the brain. You're not only studying the markets, the deals, the contracts. You're studying how people make decisions, how they make economic decisions, and you can tell if it is right or wrong. It's not the point. This is the human way. Não é para dizer assim, as pessoas erram. Não, essa é a maneira como as pessoas agem, como elas sentem, como elas se comportam. You could say, oh, but if you were more rational, you would make better decisions. And we can say, yeah, then it's a philosophical question, because people feel good when they make decisions like this. People purchase lottery tickets. Their chances of winning are incredibly small. And next week, here they come again. As pessoas compram um bilhete de loteria, a chance de eles ganharem é praticamente zero, e às vezes ao longo de anos, 15, 20 anos, toda semana a pessoa, não, toda semana eu faço uma fezinha, toda semana eu jogo. For years, if not decades. All right, so we are not talking about curiosity or specific behavior. We are talking about a whole spectrum of behavior. We are understanding the full spectrum of behavior. Okay? Right. Just to finish, my time is almost up. Let me just start talking about this diagram in the left side of the screen, okay? Então, meu tempo já está quase acabando. Eu vou só começar a falar desse lado esquerdo do diagrama, tá? All right, so here we're talking about how people are risk averse or risk lovers. Aqui nós vamos falar como as pessoas são gostam de correr risco ou detestam correr risco. Okay, so let me ask you and put you certain circumstances, and then you're going to tell me, okay? Let's start like this. Suponha que você tem lá um retorno na caderneta de poupança e que esse retorno é garantido, você tem muita confiança que aquele dinheiro vai ser devolvido, vai ter juros e tudo mais. Aí eu viro para você e falo assim, olha, Débora, eu tenho aqui um investimento que é muito bom, viu? Ele paga bem mais que a poupança. Agora, ele tem um risco um pouquinho maior também, assim, mas é coisa pequena, tá? É uma empresa muito segura, você vai investir no projeto dela, esse investimento você pode fazer, pode converter em ações da empresa. Então, assim, paga muito melhor do que a poupança. Agora, tem lá uns riscos, né, e tal. Se eu ofereço para a Débora essas duas opções, ela fala assim, quanto mais que é sobre a poupança? Ela vai exigir um prêmio bastante significativo para correr risco. Em geral, as pessoas não gostam de correr risco. Se eu tenho a opção de oferecer, se eu viro para você assim e falo, o que você prefere, receber R$100 agora ou no final da disciplina? Todo mundo, não, eu prefiro agora.
Aí, o que você prefere? Receber R$100 agora ou 110 ao final da disciplina? Aí muita gente vai falar, não, eu acho que eu ainda fico com R$100 agora. Mas tudo bem. E o que você prefere? Receber R$100 agora ou R$150 ao final da disciplina? Aí alguém já vai falar assim, opa, peraí, 50 já faz uma diferença. Não, mas eu prefiro R$100 agora. Aí fala, não, tudo bem. O que você prefere? Receber R$100 agora ou R$200 ao final da disciplina? Aí a maioria das pessoas falam, bom, 200? Eu consigo esperar mais 2 meses para pegar esses R$200. Então, eu preciso oferecer um prêmio muito significativo para convencer as pessoas a correrem risco. Okay, so this is the first side of the diagram. The right-hand side, when you see written there concavity, we say that people are risk averse. In general, people are risk averse. Em geral, as pessoas são avessas ao risco. O que significa dizer? Se você tiver a opção garantida e a opção com risco, as pessoas só vão aceitar o risco se tiver um prêmio bem grandão que compense aquele risco. Okay, so this is regular stuff. This is what we see every day. Now, let's go to the other side. Now we're not talking about what you're gonna win, but what you're gonna lose. Se eu pergunto para você assim, olha, você está multado. Você hoje ficou muito calado na sala de aula, então tem uma multa aqui. Você vai pagar 100. Todo mundo que está na sala de aula hoje, deixa eu ver quantos nós temos aqui ainda. 1, 2, 3, 4, 8. Pronto, os 8 alunos aqui estão multados. Todo mundo vai pagar R$100 para o Luiz Maia. Pô, que saco, logo hoje vou perder R$100 e tal. Aí eu falo assim, não, mas vamos fazer o seguinte, gente, para não parecer que eu sou babaca, eu vou fazer o seguinte. Você tem 10% de chance de receber essa multa de R$110. Mas você tem 90% de chance de receber, perdão, você tem 90% de chance de receber uma multa de R$80. Você tem 10% de chance de receber uma multa de R$200. Quer trocar? Você já perdeu R$100. Aí eu falo assim, olha, eu faço uma aposta com você. A gente roda o dado aqui, se sair 1, 2 e 3 vai acontecer a situação A, se sair 4, 5 e 6 vai acontecer a situação B. 50%, tá? Aí eu falo assim, tem 50% de chance de você ficar livre dessa multa. Mas tem 50% de chance de você perder não R$100, mas R$500. Tá. Tem muita gente que na hora que eu coloco essa opção, ela fala assim, bora, eu já estou perdendo R$100 mesmo. Quer dizer, quando a gente está falando de perda, as pessoas pensam assim, perdido por 1, perdido por 100. If your soccer team is playing and it's 1-0 for the adversary, all the coaches say, go to the attack. Don't worry, we have to score. Quando o time está perdendo de 1-0, todos os técnicos falam, esquece a defesa, vai todo mundo para o ataque, a gente precisa fazer um gol. Uma enorme chance que ele vai tomar o segundo gol e aí acabou de vez. Mas ele fala assim, já estou perdido mesmo? Perdido por 1, perdido por 1000. Então, quando as pessoas estão falando de perdas, existe uma grande chance de elas serem amantes de risco. Quando as pessoas estão falando de ganhos, existe uma grande chance das pessoas serem avessas ao risco. All right, so this is the first idea. The second thing is that if you win R$100 or if you lose R$100, the magnitude of the impact is much larger if you lose R$100. And just to start explaining, I will come back to this idea in our next class, but let me just explain to you. Suppose that you woke up and you check the pockets in your trousers and you missed R$100. Você acordou, olhou no bolso da sua calça e fala, eita, perdi R$100.
And then you feel miserable. You say, oh man, I needed those $100. I don't know what I'm going to do, how I'm going to pay my bills. So you're feeling terrible. Você está sentindo muito mal que você perdeu esses R$100. And then you look just beside your bed, there they are. Você olha bem do lado da sua cama e fala, tá ali os R$100. Now, after this experience, if you ask a person, how do you feel? Do you feel just like the same or you feel better? The majority of people will be happy if they lost R$100, then recovered R$100. You know why? Because losing gives you a much, much, much larger pain than receiving back. So you feel like you got out of this huge pain. In a sense, if you wake up your day and you just find the money was exactly where you left, no big deal. Mas se você perdeu o dinheiro e achou de novo, você não fica no zero. A ideia da perda é muito mais dolorosa do que ganhar aquele mesmo valor. Então, quando você recobra, se livra de uma perda, a sensação que você tem é que aquele começou um bom dia. Na verdade, você está no mesmo, mas a sua sensação é de felicidade. Alright, so I'm going to talk a little bit more about those and explain a little bit more those things, but just to give you this idea on how we translate some of these concepts in diagrams, okay? Don't worry if you don't understand completely right now. We're going to go back to these examples later on, and I'll give you some more intuition on how these things happen. Go ahead, Deborah. I see your hand there. I will try talking English. Okay. This logical of the lose is similar to the logic of the advertising, no? Some people start the commercial losing something and the brain give you then something. Oh, yeah. Yes, advertising uses those knowledges. As campanhas publicitárias usam esse tipo de conhecimento. For example, when they say, this is your last opportunity, just a few, or they say something like, each customer can only buy 12 units. Quando os anunciantes fazem esse tipo de apelo à escassez, eles estão jogando com seu medo da perda. Exatamente. Fala assim, sua última chance, promoção válida só até terça. And when sometimes they say, this sale is going to go through Tuesday. And then when you show up on Wednesday, the sale is still going on. So they lie to you. And because they want to give you the sensation of a loss that you will try to avoid. Yes, good point, Deborah. This kind of knowledge, it's many times used in advertising. Esse tipo de conhecimento é usado para manipular as pessoas nas campanhas publicitárias. Very good point. What else? Any other comments, complaints, suggestions? Algum comentário a mais, reclamação ou sugestões? Professor, o senhor conseguiu ver aquele negócio da sexta-feira ou não? Ok, vamos falar, aproveitar que está gravando e vamos comentar aqui. Nós comentamos em sala, tá, Débora? A gente falou com todo mundo que está tendo esse problema. Tem mais 2 alunos que anunciaram o mesmo tipo de problema. A gente tem pelo menos 3 pessoas impactadas. Mas a gente não vai tomar decisão hoje. A gente está convidando todo mundo a pensar, ver o quanto que seria possível ajustar, para que a gente volte a falar sobre esse assunto. Mas, por enquanto, a gente não vai mudar. Para mudar, a gente vai ter que ter um acordo bem consensual, sabe, Débora? Assim, se tiver a grande maioria topando mudar, a gente vai fazer. Se a gente não conseguir mudar, nós vamos adaptar. Então, nós vamos tentar conseguir, por exemplo, uma sala lá no campus, onde vocês tenham um ar-condicionado, uma boa conexão, uma mesa,
para poder se conectar e assistir a aula online, de modo que você não precisa ficar sempre vendo a aula no ônibus, tá? Então, nós vamos tentar fazer essas duas possibilidades. Mas, certamente, a gente não vai tomar a decisão assim de supetão. A gente comunicou a ideia, está todo mundo com essa ideia na cabeça, e a gente vai voltar a ela para ver se consegue fazer uma adaptação que ajude a maioria de nós. Mas para fazer mudanças, na regra, a gente vai ter que ter algum tipo de consenso, tá ok? Ok, tá certo. Legal. É isso aí, pessoal. Então eu vou interromper a gravação aqui. Thanks again for showing up and participating in this class. I'll see you next time. Bye.